Olá, como vai você? Olha só, da mesma maneira que a família, quando interna o dependente químico, cria uma expectativa no que diz respeito a observar algumas mudanças comportamentais no dependente químico, há uma grande importância do dependente químico encontrar na família algumas mudanças comportamentais também. E pensando nisso, eu listei cinco características comportamentais das quais o dependente químico tem que encontrar quando ele chegar em casa. Cinco tipos de família ele precisa encontrar ao retornar pós-internamento. O primeiro que eu listei diz respeito a uma família menos amedrontada. Ou seja, aquela família mais autoconfiante, aquela família que não tem medo de ver ele ter algumas atitudes e essas atitudes sinalizar que talvez ele possa recair, por exemplo. Não ter medo de ver ele ao ir comprar pão, por exemplo, e demorar uns 15 minutos. Ele foi comprar pão, encontrou um amigo na padaria, ficou conversando e não percebeu que passou o tempo e a família ficou extremamente amedrontada, com medo de que ele viesse fazer alguma coisa errada. Então, ele não pode encontrar uma família amedrontada, com medo, porque esse medo da família denuncia uma impotência. A família que ainda tem medo está não está, melhor dizendo, se convencendo de que é impotente perante o comportamento do outro. Se eu não admito a minha impotência, se eu não me convenço de que eu sou impotente perante o comportamento do outro, eu vou ficar amedrontado. A partir do momento em que eu admito que eu sou impotente, a partir do momento que eu estou convencido de que o comportamento do outro, infelizmente, eu não consigo mudar, diminui esse meu medo. Diminuindo esse meu medo, eu me torno um pouco mais autoconfiante. Ok? Então, esse é o raciocínio. Quando eu admito a minha impotência, eu não me sinto tão amedrontado, eu não tenho medo, logo eu me sinto mais confiante. Então, ele precisa encontrar, quando ele retornar para casa, uma família menos amedrontada, mais confiante. Ok? A segunda característica comportamental que eu listei é uma família que ele precisa encontrar em casa, é uma família que não se cobre tanto, que não tenha muita autocobrança. Por quê? A pessoa que se cobra demais, que tem essa autocobrança, ela é uma pessoa perfeccionista. Se ela é uma pessoa perfeccionista, logo ela precisa fazer as coisas e vai fazendo, e quando vê ele fazendo algo em casa ou alguma responsabilidade da qual ela, como família, percebe que não está sendo bem feito, que não está sendo tão perfeito como ela faria, automaticamente ela vai lá e começa a fazer por ele. Porque, na opinião da família perfeccionista, que é aquela família que se cobra demais, na opinião dela, o outro precisa fazer com a mesma perfeição que ela faria. E é óbvio que cada pessoa tem uma maneira de funcionar. Cada pessoa tem uma forma de realizar determinadas coisas. Então, o raciocínio é assim: se eu me cobro demais, eu sou perfeccionista. Se eu sou perfeccionista, eu quero fazer as coisas de maneira perfeita. Aí eu olho alguém realizando algo e vejo que o que o outro está realizando não é tão perfeito como eu faria, não é tão agilizado, tão rápido, enfim, tão eficaz como eu iria fazer, aí eu vou e pego e faço. Não, deixa que eu faço. Você demora muito, deixa que eu faço. Você faz errado, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E o que que isso reflete no outro? O outro, nesse caso, dependente químico, ele vai ficando relaxado, porque a família vai estar sempre fazendo no lugar dele. E entenda que por trás de um folgado
tem sempre um ansioso, uma ansiosa que está sempre resolvendo, sempre fazendo. Então, pessoal, a família que ela se cobra demais, ela, infelizmente, é perfeccionista. E se ela é perfeccionista, ela vai fazer as coisas não permitindo que o dependente químico faça. E o dependente químico, por sua vez, fica mais relaxado, fica mais largado, menos resolutivo. Por quê? Porque vai ter alguém fazendo perfeitamente no lugar dele. Uma outra característica que eu frisei que é bastante interessante quando ele voltar para casa ele não encontrar é uma família controladora. A família controladora é aquela que obviamente quer estar no controle dele. Porque estando no controle gera na família uma falsa sensação de segurança. A família tem a ideia de que estar controlando o horário, estar vasculhando as roupas, estar olhando a mochila, estar ali onde foi, que horas volta, estar ligando a todo momento, enfim, estar controlando, a família tem a ideia, a falsa sensação de que está no domínio. E essa falsa sensação gera uma segurança. E é claro que é uma falsa sensação porque há um equívoco muito grande. Muito pelo contrário, não é mesmo? Quanto mais controladora a família for, mais um clima de conflito vai gerar. Porque ninguém gosta de ser supervisionado, ninguém gosta de ser controlado. Perde a pessoa que se coloca na condição de alguém que está sendo controlada, perde a sua liberdade, inclusive de ir e vir. E isso gera raiva. E essa raiva, obviamente, vai espalhar, né? Vai contagiar outras pessoas com atitudes grosseiras, com atitudes estúpidas, por conta de estar sendo controlada. Então, a família não deve ser controladora, ok? Uma outra característica que o dependente químico precisa encontrar quando retornar para casa em pós-internamento é uma família que tenha autocuidado. Essa família que tem autocuidado é uma família que consegue desfocar, que consegue deixar de viver em função do dependente químico e cuida de si próprio. Uma vez que a família ela tem esse autocuidado, ela não fica transitando ao redor do dependente químico. Ela não fica perdendo, por assim se dizer, o seu tempo dedicando ou gastando energia com ele. Porque a gente entende que o dependente químico é bastante egocêntrico, né? Ego eu, cêntrico no meio, eu no meio. E se ele é egocêntrico, logo ele precisa estar no meio e a família transitando ao redor, servindo, estando ali vendo ele como um coitadinho e estando ali co-participante dessa passividade dele. De que maneira? Ali, servindo, facilitando a vida dele. Porém, a pessoa que tem um autocuidado não vai ficar ali ao redor dele. A família que tem autocuidado é uma família que vai cuidar do seu bem-estar físico, do seu bem-estar emocional, que vai procurar fazer coisas que te façam bem, coisas das quais gosta de fazer e traz uma sensação boa. Enfim, que é uma família que vai cuidar da sua saúde mental. É esse tipo de família que ele precisa encontrar quando ele retornar para casa, quando ele voltar em pós-internamento. Pensando também nesse raciocínio, uma outra qualidade, né, uma outra característica positiva da família que ele precisa encontrar quando ele retornar, é uma família que não seja facilitadora. Uma família facilitadora, infelizmente, está empurrando, está contribuindo para que o dependente químico não levante voo, não desenvolva as suas potencialidades. Por quê? Existe uma dinâmica
no dependente químico, do qual ele se coloca na posição de coitadinho, na posição de vítima, na posição daquele que sempre precisa que alguém dê algum auxílio, sempre precisa que alguém estenda a mão, esteja facilitando para ele. Se coloca na posição de coitadinho, autocomiseração, né? Se posiciona de uma maneira da qual gera no outro dó. O vítima tem essa característica de gerar no outro uma dó. Agora pensa você, uma pessoa que tem essa característica de ser um coitadinho, de ser sempre o vítima. Imagine esse vítima encontrar uma pessoa facilitadora, uma pessoa que reforça esse vitimismo dele. Você acredita que esse adicto, esse dependente químico vai desenvolver alguma potencialidade? Ele vai desenvolver alguma estratégia de enfrentamento dos seus conflitos? Claro que não, porque sempre estará alguém ali vendo ele como um coitadinho, se vê ele como um coitadinho, estará sempre facilitando a vida dele. E a gente entende que quanto mais facilitar, mais passivo ele fica. Então, quando ele retornar para casa, ele não pode encontrar uma família que seja facilitadora, ok? Podemos pensar agora em mais uma outra característica da qual ele não pode encontrar quando ele chegar em casa, que eu acho que é extremamente importante também, que é uma família sincerocida. Ou seja, aquela família que mata com a sua sinceridade. É aquela família do qual tem o hábito de jogar o passado na cara do dependente químico, de relembrar coisas que aconteceram há anos, há décadas atrás, e no calor de uma conversa, de uma discussão, começa a jogar aquele passado na cara dele. Não que isso seja uma mentira, pode até ser uma coisa real, uma verdade, né? Porém, mais contribui para matar do que fazer viver. Aí que chamamos de sincerocida, que é uma sinceridade, é uma verdade que dói, que machuca, que não é para aquele momento, aonde esta sinceridade diminui a autoestima, faz se sentir inferior, gera uma sensação ruim. E, infelizmente, tem algumas famílias que são assim, que não vê o momento, a hora de um debate para poder jogar o passado na cara do dependente químico e agir como uma pessoa sincerocida. Então, o dependente químico não pode encontrar essa pessoa, essa família, quando ele retornar para casa. Ok, pessoal? Eu listei essas características para nossa reflexão, para que você entenda que realmente, da mesma maneira que ele tem alguns comportamentos que devem ser mudados, da mesma maneira que você tem algumas expectativas de que ele venha agir de maneira diferente no que diz respeito a atitudes e comportamentos, da mesma maneira, ele também precisa encontrar em você algumas mudanças comportamentais. Listei algumas, obviamente que deve ter muito mais, porém eu trouxe essas aí para a gente refletir neste momento. Ok, pessoal? Um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.